vamos falar da fisioterapia na avaliação da escoliose. É um tema muito amplo, muito extenso, e é bem difícil compactar em menos de uma hora, mas eu procurei abordar os temas mais importantes para vocês dentro do consultório fisioterápico, o que nós precisamos analisar da escoliose para ter um bom entendimento, fazer uma boa avaliação, só através de uma boa avaliação que a gente tem um tratamento eficaz. Então, brevemente, só recordando aqui anatomicamente a nossa coluna vertebral, lembrando que nós temos uma lordose cervical, natural, fisiológica, uma leve cifose torácica, dorsal, uma leve lordose lombar, e a pelvis fazendo também uma leve cifose. Então, a nossa coluna, ela é composta de curvas sinuosas, mas são curvas que são vistas de perfil, né? Então, quando é observada em perfil, é possível analisar essas curvas de frente e de costas. Nós não conseguimos, as curvaturas não são vistas, principalmente a nível de raio-x, e nós vamos verificar a coluna como se fosse retilínea nessas posições. Então, o que é a escoliose? A escoliose é uma curva lateral da coluna vertebral, que ela pode ser estrutural ou não estrutural. Nós já vamos falar sobre estrutural e não estrutural daqui a pouquinho, tá? Para não confundir. A progressão dessa curva vai depender da idade que se inicia essa escoliose, do ângulo dessa curvatura, no período de crescimento, principalmente na adolescência, que é onde ocorre o estirão, onde ela aumenta, a escoliose cresce com grande velocidade no período de crescimento. Então, ela nada mais é a escoliose do que uma curvatura lateral da coluna vertebral, que ela pode ser de várias formas, nós vamos estar falando aqui para vocês. Então, ela pode ser idiopática, que é quando a gente fala que é de causa desconhecida, que ela vai também promover modificações globais em todo o tronco e vai repercutir nas extremidades. Por exemplo, braços, né, ombro, altura de ombro, escápulas, perna, joelho, quadril, tudo é modificado de acordo com as curvas da escoliose. Uma vez constituída, ela evolui ao longo da vida, principalmente no período de crescimento da adolescência. Tá? Esse é o principal período de crescimento da escoliose, é na puberdade. Claro que quando a gente fala uma vez constituída e ela evolui ao longo da vida, nós estamos falando das escolioses verdadeiras, tá? As idiopáticas de causa desconhecida. Tem vários tipos de escoliose. Então, aqui analisando uma fotografia bem simples de uma escoliose, nós observamos uma escoliose em S. Então, quando nós temos uma escoliose em S, nós vamos ter diferença na altura dos ombros, diferença na altura aqui dos ângulos inferiores da escápula, diferenças na altura da cintura, das cristas ilíacas, das espinhas ilíacas pósteros superiores. Então, nós vamos encontrar diferenças, ou seja, discrepância nos dois hemicorpos. Analisando o hemicorpo direito e hemicorpo esquerdo, nós vamos observar várias diferenças, e muitas vezes ela acompanha até a cervical e crânio também, tá? É aqui uma escoliose de um adolescente. Nós observamos aqui uma curva, a convexidade à direita e a convexidade à esquerda. Então, convexidade é aquela parte arredondada da curva. A parte côncava é aqui do outro lado. Então, aqui é convexidade à direita e outra convexidade à esquerda. Então, nós temos uma escoliose clássica em S, tá? Aonde a convexidade à direita, ela é na nível de torácica e a nível de lombar, a convexidade à esquerda. É uma escoliose bem típica, bem clássica, idiopática em S.
Veja que muda a altura dos ângulos inferiores das escápulas, tem diferença na altura dos ombros, enrolamento dos ombros, tá? Nós vamos falar sobre isso. Tem uma certa torção do tronco, uma rotação do tronco, rotação da bacia, e vai afetar também todas as extremidades. Aqui é só um pequeno exemplo que muitas vezes a gente pode se confundir. Então, por isso que tem vários testes, exames clínicos, para não ter essa confusão. Não é só o teste de observação, não é só o exame de observação, aliás, tá? Não é só o exame de observação. O exame clínico de observação, ele é fundamental. É onde o fisioterapeuta vai fazer a análise olhando o paciente de frente, de costas, de perfil. Dos dois perfis, perfil lateral direito, perfil lateral esquerdo. Então, nós vamos observar em todos esses ângulos, né? Então, anterior, verificando o paciente, observando ele de frente, de costas, depois, e dos dois perfis. Aqui, não. Aqui, nós não temos uma escoliose. Nós temos aqui uma elevação congênita da escápula. Então, isso daqui é uma patologia de escápula elevada. E ela causa aqui o elevamento do ombro, tá? Então, a patologia é escapular, é de cintura escapular, nada tem a ver com escoliose. Como que a gente sabe que não tem nada a ver com escoliose? Só no exame clínico de observação, como nós estamos vendo essa foto, não é possível dar esse diagnóstico. Nós temos testes físicos para fazer, que eu vou mostrar mais para frente aqui para vocês, e tem exames radiológicos importantes para serem verificados, para depois a gente classificar se é ou não uma escoliose, se é uma escoliose verdadeira, uma escoliose falsa, ou se não, realmente não tem nada a ver com escoliose, como é o caso desse pacientinho, tá? Que é uma patologia de escápulas, não tem nada a ver com escoliose. Pode observar que a coluna dele é bem alinhadinha, tá? E a nível escapular que faz uma grande diferença, tá bom? A escoliose congênita, ela provavelmente não é hereditária, ela é resultado de uma alteração ocorrida no período embrionário. Pode causar um defeito da forma vertebral, a vértebra pode ser incunha, tá? Que é aquela vértebra que tem um lado menor do que o outro, então é uma vértebra incunha. Pode ter pode acontecer de ser uma hemivértebra, um defeito de segmento vertebral, enfim, é um defeito congênito, que ela ocorre no período embrionário, tá? Então, ela não é hereditária, mas ela tem uma alteração no período embrionário congênito. Essas escolioses não tem muito que a gente fazer por elas, que, aliás, nós vamos fazer o processo de alívio de dor, melhora da qualidade de vida, alongamento e liberação miofacial dos tecidos em retração, encurtados. Então, é isso que nós vamos fazer, dar um reequilíbrio para um melhor conforto, uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente. Mas eu não vou conseguir melhorá-la, não vou conseguir evoluí-la, tá? Porque ela vem de um defeito congênito, embrionário. Já a de origem idiopática, as vértebras têm os tamanhos normais, naturais, não tem aquele problema que ocorreu no período embrionário, mas ela pode ser, sim, por origem hereditária, tem-se estudos falando sobre a escoliose idiopática, que ela acomete mais meninas do que meninos, pais com escoliose podem gerar filhos com escoliose, então tem todo esse estudo em cima disso, mas quando fala de origem idiopática, é que ela não tem uma causa específica, tá? E elas são classificadas em escolioses estruturais e não estruturais.
As estruturais são aquelas que a gente mais vai encontrar nos consultórios, são aquelas escolioses que vão dar mais trabalho para a gente, como fisioterapeuta, são aquelas que a gente realmente vai ter que batalhar cada sessão para um resultado eficaz. São as escolioses estruturais. Ela não se corrige quando a gente vai fazer uma radiografia, forçando a correção lateral dela, reposicionando a curva. Ela não se corrige, porque quando você corrige uma curva, ela escapa em outro lado, então ela não tem essa flexibilidade. Já as escolioses não estruturais, elas são as que nós chamamos de falsas escolioses. Elas são, assim, causadas por exemplo, a simetria dos membros. Eu posso ter uma perna mais curta do que a outra e gerar uma curva lateral na coluna. Aí, quando eu colocar um calço, um sapato com calço dentro, ou um salto, né? Ela vai regular a altura dos dois membros e vai anular essa curva lateral da escoliose. Então, nós chamamos de escoliose falsa, tá? Que é a falsa escoliose. Aparentemente, quando você for avaliar o paciente, tem um ombro mais baixo que o outro, tem um quadril mais baixo do que o outro, tem aparentemente curvas laterais da coluna, tá? Aliás, tem as curvas laterais da coluna, porém, a hora que você coloca um salto, você coloca um calço, você nivela a altura dos dois pés e aquela escoliose some. Então, aí é uma diferença de assimetria no comprimento dos membros. É muito mais fácil de resolver, tá? É só mudar os sapatos, usar um sapato ortopédico específico, com salto específico, com altura específica, e você corrige essa escoliose. Corrige, assim, entre aspas, né? Que a diferença do membro não tem como a gente modificar. Mas você consegue nivelar e eliminar aquela curva da escoliose. Mas as escolioses que vão mais dar trabalho para nós, como fisioterapeutas, como também vai dar trabalho para os médicos, são as escolioses estruturais. Então, é a elas que nós vamos dedicar o nosso estudo de hoje. Então, essas escolioses, nós vamos classificar por idade. Então, eu tenho como dar um nome para essa escoliose pela idade. Escoliose infantil, de 0 a 3 anos. Escoliose juvenil, de 3 a 10 anos. Escoliose adolescente, que é de 10 anos até o final do crescimento desse adolescente. E a escoliose adulta após a fase de crescimento. Então, como que eu sei qual que é a fase final de crescimento? Geralmente, as meninas, quando entram na puberdade, nós vamos analisar o período menstrual. Então, quando ela tem a primeira menstruação, né, a menarca, a partir daí, eu sei que eu tenho pouco tempo, poucos meses, ou no máximo 1 ano, para fechar essa epífise de crescimento dessa paciente. Então, aí eu tenho que correr com o tratamento, porque aí já vai virar uma escoliose adulta, tá? Então, a menina, às vezes, com 12, 13 anos, ela já encerrou o seu ciclo de crescimento e ela já entra como escoliose adulta praticamente. E aí já não tem muito que a gente fazer, tá? A correção acontece aqui, ó, nessas bolinhas rosas. Quando entra aqui na bolinha vermelha, escoliose adulta, eu não consigo mais a correção. Mas como assim eu não vou conseguir mais corrigir? A gente consegue corrigir o que evoluiu daqui para frente, tá? Então, da fase adulta para frente, o que essa escoliose aumentar, eu corrijo. Mas até aqui, eu não vou mais corrigir, porque aqui se consolidou as epífises de crescimento. Então, a escoliose se desenvolve, tá? Principalmente aqui, ó, na fase de adolescentes, tá? Na escoliose adolescente. Dos 10 anos para frente é o pico de crescimento da escoliose. Na escoliose infantil, geralmente ela não é detectada, né, nesse período.
é muito raro, tá? Só se ela é muito exacerbada, e aí os pais notam, levam no médico, mas é bem difícil. A escoliose juvenil já é mais detectada, porém, deveria-se ter um acompanhamento mais nas escolas, que pudesse fazer esse acompanhamento e alertar os pais quanto às escolioses. O ideal é se pudéssemos ter, obrigatoriamente, o fisioterapeuta na escola, fazendo essa avaliação postural dos pacientes e detectando já a escoliose na fase juvenil, que é muito mais fácil começar a correção nessa fase. Quando a gente já começa na adolescência, a gente já tem pouco tempo para consertar, tá? Então, a correção ela é daqui, ó, principalmente da juvenil até o final do crescimento. Entrou na fase adulta, eu não consigo mais as correções da maneira que eu poderia conseguir nessa fase. Então, é correr neste período para fazer a correção, isso que é importante. O que eu pergunto para a mãezinha quando leva a filha no consultório? Primeira pergunta que eu faço é: sua filha já menstruou? Ela pode ter 8 anos, 9 anos. Hoje as meninas estão menstruando muito jovens, então, muito precoce. Então, nós perguntamos para a mãezinha: sua menina já menstruou? Se já menstruou, nós temos que correr, porque eu sei que ela já está entrando aqui, né, na fase da escoliose adulta. Os meninos, a gente pode ir com mais calma. Geralmente, a fase final do crescimento do menino é 18 anos, alguns até os 21 anos. E aí, nós temos mais tempo para correr com o tratamento com esse adolescente, tá? Ou com essa criança, com esse adolescente. Agora, as meninas, a gente precisa estar mais ligado para poder fazer um tratamento um pouco mais rápido para não chegar na escoliose adulta. Nós vamos classificar a escoliose também como simples, total, dupla ou tripla. Simples, ela tem uma única curva, né? Então, seria uma escoliose que tem uma única curva em uma única região. Vamos supor uma escoliose lombar. Ela só tem uma curva na região lombar, o restante da coluna está em alinhamento. Escoliose total, uma única curva em mais de uma região. Então, quando pega torácica e lombar, por exemplo, mas é uma única curva, que é muito conhecida como escoliose em C. Então, ela faz um grande C, pegando torácica e lombar, tá? E é uma única curva, mas ela pega aí, por exemplo, duas regiões, região torácica e região lombar. Dupla ou tripla é quando ela é 2 ou 3 curvas, uma em cada região. Então, cada curva em uma região. Então, uma curva, por exemplo, cervical, uma curva torácica e uma curva lombar. Ela vai alternando, um lado para a direita, outro para a esquerda, outro para a direita. Então, uma escoliose tripla. Geralmente, aqui é uma escoliose em S, tá? É muito importante a gente saber classificar. Quando eu vou avaliar meu paciente, se é uma escoliose simples, se é uma escoliose total, que seria uma escoliose em C, ou se é uma escoliose dupla, que seria em S, ou tripla também, que é conhecida como escoliose em Z, por alguns autores, mas também como escoliose em S, mas em 3 curvas. Cérvico, tóraco, lombar. Tá? É importante a gente saber, primeiro passo, classificar essa escoliose. Então, lá na nossa ficha clínica, nós vamos colocar a idade dessa escoliose, se ela é adulta, adolescente, juvenil ou infantil, e nós vamos colocar se ela é simples, total, dupla ou tripla, se é em C. Aqui nós temos, eu tinha falado, mas vou falar novamente, uma escoliose simples é uma única curva em uma única região. A escoliose total é uma única curva em mais de uma região. E a dupla ou tripla, 2 ou 3 curvas, uma em cada região. Como que funciona isso? Simples, a escoliose simples é como, por exemplo, a escoliose lombar. Ela é só na região lombar, então ela tem só uma curva em uma região. Então, escoliose lombar, simples. Total, ela tem uma curva só, mas em mais de uma região. Por exemplo, a escoliose em C. Então, ela pega a região torácica e lombar, ela faz um C, tóraco-lombar. Então, é uma única curva em C,
tá? É um Czão, então ela pega uma única curva, mas em duas regiões. Então, nós chamamos de escoliose total. Escoliose dupla ou tripla é quando eu tenho 2 ou 3 curvas, mas uma em cada região. Por exemplo, a escoliose em S, que ela é cérvico, tóraco, lombar. Então, ela faz um S pegando 3 regiões. Então, começando na cervical, depois segue torácica e depois na região lombar. Então, é uma curva em cada região. É a escoliose em S, ou quando é tripla, né, que eu falei, cérvico, tóraco, lombar, tem autores que chamam de escoliose em Z, tá? Ou escoliose em S, com 3 curvas, também é conhecido assim. A dupla, quando pega 2 regiões, igual, por exemplo, tóraco, lombar, tá? Então, pegou em 2 regiões. Então, é importante, quando o seu paciente chega no seu consultório, você classificar se é uma escoliose infantil, juvenil, adolescente ou adulta, e você classificar se ela é simples, total, dupla ou tripla. Se ela é simples, por exemplo, como uma escoliose só lombar, escoliose lombar. Ela é total, escoliose em C, tóraco lombar, em mais de uma região. E dupla, por exemplo, uma escoliose tóraco lombar, porém em S, tá? Então, é importante a gente classificar isso. Em todos os exames de radiografia, nós vamos demarcar vértebra limite superior e vértebra limite inferior. Essas vértebras limites são as que fazem as rotações. Como que uma escoliose trabalha? Ela faz rotação com a flexão lateral. Então, ela nada mais é do que a rotação da vértebra com flexão lateral. Então, a escoliose, hoje, quando nós verificamos os exames, já estão mais modernos os exames, eles já vêm todos demarcados, não precisa a gente fazer essa demarcação mais, tá? Então, no caso desse raio-x aqui, ó, uma escoliose em S, tóraco, lombar. Então, se ela é em S, tóraco, lombar, nós sabemos que ela é uma escoliose dupla, porque ela tem 2 curvas, uma em cada região. Tá? Então, escoliose tóraco, lombar. É importante a gente saber que até 10 graus, ela é considerada uma curva suave. Então, nós temos aí um tratamento preventivo. Nós vamos fazer um tratamento preventivo. Alguns médicos, eles até consideram essa fase da escoliose como... esses graus da escoliose, eles desconsideram, na verdade, tá? Eles consideram dentro da normalidade. Até 10 graus está dentro da normalidade, está dentro do que é aceito. Então, não precisa se preocupar. Mas a fisioterapia se preocupa, sim, mesmo tendo até 10 graus. E nós entendemos que já é o início de uma escoliose, e nós já podemos começar com tratamento preventivo para que ela não evolua. Tá? Mas muitos médicos, ao verificarem até 10 graus, eles ignoram por considerar dentro da medicina uma curva suave que não é considerável, tá? Mas a fisioterapia considera tudo. Então, aqui, de 10 a 20 graus, é considerado uma curva leve, há necessidade de acompanhamento médico e tratamento fisioterapêutico específico. De 20 a 40 graus, nós chamamos de curva moderada, e há necessidade de acompanhamento médico e fisioterapêutico, em alguns casos, o uso de colete ortopédico. Então, a partir de 20 graus, dependendo do caso, ou seja, da idade, né, do tipo dessa escoliose, nós podemos indicar o colete ortopédico. E mais de 40 graus, de 40 a 45 graus, é chamada de curva moderada ou grave, ou A grave, e esses já são necessários cirurgias segundo a visão médica, tá? Para nós, fisioterapeutas, nem sempre é considerado cirúrgico. Nós tentamos até o último minuto, o máximo possível, fazer a correção dessa escoliose sem cirurgia, tá? Nós, fisioterapeutas, defendemos o tratamento tradicional, convencional,
e lutamos ao máximo contra a cirurgia. A cirurgia só realmente o último caso. Mas para os médicos, a partir de 40 graus ou 45 graus, já é um indicativo de cirurgia. Então, é importante a gente saber esses graus, tá? Que até 10 graus é desconsiderado pela medicina, porém, nós, fisioterapeutas, já entendemos que podemos tratar. De 10 a 20 graus já é considerado uma curva leve e tem necessidade realmente dos acompanhamentos periódicos, médicos e fisioterapêuticos. De 20 a 40 graus, a curva é moderada e pode ter, além de necessidade de acompanhamento periódico, médico e fisioterapêutico, colete ortopédico. E mais de 40 graus, pela medicina, pode ter indicação cirúrgica, mas para a gente ainda dá para tentar reverter, dependendo do caso. Então, aqui uma paciente que eu atendi já há muitos anos, mas ela era uma paciente que aparentemente não mostrava muito a sua curva da escoliose. Então, avaliando aqui a altura dos ombros, parecia ser bem tranquilo, parecia uma escoliose pequenininha, talvez de 10, 15 graus, 20 no máximo. Por isso que o olhômetro também não é confiável, tá? Porque às vezes a escoliose, ela se esconde. E dentro dela que esconde, eu falava que era uma anaconda, uma escoliose gigante. E o corpo se reequilibrou de uma maneira que não parecia muito. Tá? Então, muitas escolioses nos enganam. Algumas parecem ser bem tranquilas e quando a gente abre o raio-x, tem uma grande surpresa, uma escoliose enorme. E outras, olhando no teste de observação, no exame de observação, parece uma escoliose tranquila, curva leve, e quando nós vamos, ao contrário, né? Parece uma curva grave, quando nós vamos ver o exame, é uma curva leve. Tá? Então, ela pode nos enganar a olho nu. Então, por isso que é muito importante os exames radiológicos. Aqui de perfil, ó, quase não parecia, só uma diferença aqui da escápula, olhando do lado do perfil esquerdo e direito, olha, como no perfil direito dela, a aparência da escápula, ela era muito maior, ó. Fica uma gibosidade na região torácica. Aqui é uma escoliose em C, que nós observamos. Aqui é uma curva grande nas duas regiões, tóraco-lombar. Então, fica um ombro mais baixo, um quadril, uma crista ilíaca mais baixa, mas a culpa, ó, olha a diferença das pernas. Fez-se o exame de escanometria e verificou discrepância dos membros inferiores. Essa diferença dos membros inferiores, então, resultou em uma falsa escoliose. Coloquei o salto aqui, ou seja, mandou fazer um calçado com uma altura específica, de acordo com o exame dela de escanometria, e corrigiu a escoliose, tá bom? Então, ela precisa, sim, de fisioterapia para as compensações posturais que aconteceram durante o período que ela andou com um membro mais curto do que o outro, mas é um tratamento muito mais brando, muito mais suave e de resultado muito mais rápido, porque a correção é feita com o uso do cálcio, tá? Então, aqui dá nivelamento da altura dos pés. Nós vamos precisar de testes e exames complementares. Então, quais são eles? Teste de Adams, é um teste fundamental na fisioterapia, que é o teste da flexão anterior do tronco, que eu vou pedir para o paciente fazer a flexão anterior do tronco, deixar os braços livres em direção ao joelho. Não precisa levar as mãos até o chão, não é um teste de flexibilidade, é um teste de gibosidade, para ver a gibosidade que é formada por causa das curvas da escoliose, tá? Então, é um teste de flexão anterior do tronco, não é de flexibilidade. A gibosidade é uma proeminência rotacional do lado convexo da curva. Então, as vértebras são rodadas no sentido da convexidade,
que é mais visualizada quando o paciente realiza uma flexão anterior do tronco. Então, nós vimos naquela paciente que eu mostrei ela de perfil, que a gibosidade já aparecia bem de perfil, tá? Mas, quando a gente faz esse teste aqui, ela aparece a proeminência muito mais evidente. Então, olha só, essa mesma paciente que eu mostrei para vocês, lembra da escápula lateral à direita? Olha como que mostra aqui a gibosidade torácica direita. E lembrando dessa paciente que ela em pé quase não parecia essa escoliose. Então, vamos voltar lá só para lembrar do caso dela, ó. Olha só, essa paciente de frente, de costas, nem parecia ter uma escoliose muito grande. A escoliose dela é mais de 44 graus na torácica. É muito grande. Lembra que acima de 40 graus, ó, curva moderada a grave. Dela já era grave, tinha 44 graus na torácica. Então, aqui, olha, a nível de ombros quase não dava diferença, mas a curva dela era enorme. E a gente percebia aqui pela escápula, que a curva escapava. E também no teste de flexão anterior, que é, olha só, as mãos dela vai aqui, próximo ao joelho, ó, tá? Não precisa descer muito, é o suficiente para observarmos as gibosidades. Então, geralmente, a gibosidade à direita, uma escoliose em S, vai ter uma gibosidade à esquerda também. Então, a giba à direita e uma giba à esquerda. A dela à esquerda é bem menor, tá? Até porque a escoliose lombar dela é bem menor do que a torácica. A torácica é a mais evidente, a mais grave mesmo. Então, é essa que a gente ia trabalhar bastante. Mas quando a gente corrige a torácica, ela quer escapar pela lombar. Então, é essa que é a dificuldade da escoliose idiopática, da escoliose em S, tá? Porque ela se movimenta. Então, quando você corrige a curva superior, a inferior escapa aumentando. Então, tem que ser uma correção simultânea. Exame de Risser, para que serve exame de Risser? Não sei se todos vocês já ouviram falar, mas é um exame muito importante para verificar a epífise de crescimento, fase final de crescimento. Então, aqui, Risser 1, olha, começando a fase aqui de crescimento, Risser 2, então é examinado pelo raio-x da bacia, tá, do quadril. Aí vai fechando as epífises de crescimento, ó, Risser 3, Risser 4, Risser 5, tudo consolidado, fechado. Então, quando eu pego o exame de raio-x que já está assim, todo fechadinho, tá? Então, eu sei que o exame de Risser, o meu paciente já encerrou o ciclo de crescimento. Então, Risser 5 significa que eu já não consigo mais corrigir como antes essa escoliose, porque já finalizou a fase de crescimento, tá? Então, quando eu tô aqui em Risser 2, 3, 4, eu tenho mais possibilidade de correção. No 4, eu já sei que eu tenho que correr com tratamento. E no 5, já está encerrando a fase de crescimento do meu adolescente. Nós geralmente pedimos o exame de Risser tanto na escoliose do juvenil, né, da criança, quanto da escoliose do adolescente. É necessário pedir o exame de Risser. Se o médico não pediu, o fisioterapeuta tem que pedir. Mas nós não fazemos um pedido escrito exame de Risser, tá? Nós vamos fazer um pedido de radiografia da bacia. Depois eu já vou mostrar para vocês. Então, aqui, olha, Risser 1 é quando só vem até aqui, tá? Risser 2, ó, a consolidação de crescimento, da epífise de crescimento já vem até aqui, até a metade aqui da crista ilíaca, ó. Risser 3, aí quando chega até aqui. Risser 4, quando finaliza até aqui. Risser 5, fechou tudo, tá? Então, aqui fez uma camadinha, fechou toda a epífise de crescimento de todo o arco aqui do osso. Bom? Então, tem que saber analisar um exame de bacia para fazer análise do exame de Risser. Tá? Então, o exame é chamado de Risser, porém, é uma radiografia da bacia. Então, radiografia. O exame mais adequado para investigação diagnóstica da escoliose deve ser uma radiografia específica, como raio-x panorâmico, que é o raio-x que pega toda a coluna, tá? Desde a cervical até a região do sacro,
frente, de lado, que aí nós vamos pedir AP e perfil. Então, antero-posterior e perfil, que a imagem pega toda a extensão da coluna. É importante o fisioterapeuta ter ciência dos exames que ele precisa para uma avaliação da escoliose. Não tem como avaliar a escoliose sem uma radiografia panorâmica. Não adianta aqueles raios-x cortados aos pedaços, que a gente tem que ficar emendando no consultório, que ele não dá para ter uma mensuração específica, para uma avaliação boa. Nós vamos precisar de um raio-x panorâmico, AP e perfil, tá? Onde a imagem pega toda a extensão da coluna. E é importante o exame de Risser, que é o pedido da radiografia da bacia, do quadril inteira, tá? Do quadril inteiro. AP também. Para o diagnóstico diferencial, nós vamos pedir escanometria de membros inferiores, que é para ver igual aquela escoliose que nós mostramos, que tem diferença dos membros inferiores, tá? Então, para ver se tem diferença do tamanho do osso fêmur, do tamanho do osso tíbia, por quê? Verificando se esses ossos estão iguais, então é uma escoliose verdadeira. Quando que eu vou pedir escanometria? Eu peço para o meu paciente ficar sentado de costas para mim, pode ser sentado na maca, no chão, tá? Se os níveis dos ombros alinharam, se as curvas neutralizaram, então a escoliose é falsa, a culpa vem das pernas. Então, eu já posso desconfiar disso e solicitar uma escanometria. Se por acaso eu coloquei o paciente sentado de costas para mim, e lembrando que aqui as pernas têm que estar estendidas, tá? Coloquei o paciente de costas, não nivelou os ombros, tem um ombro mais alto que o outro, a curva continua aparecendo, então, provavelmente é uma escoliose verdadeira, eu nem preciso perder tempo pedindo escanometria, tá? Mas faz o teste sentado, se tem dúvida por A ou B, não sei se tem ou se não tem, pede escanometria para tirar a dúvida. Então, o pedido que nós vamos fazer é simples, escanometria de membros inferiores. E vai vir no laudo o comprimento de fêmur e tíbia, se tiver tudo ok, então, provavelmente, a curvatura é verdadeira e vem de uma escoliose estrutural. Esse teste sentado, então, eu ponho o paciente assim, sentado, com as pernas estendidas, e vou olhar aqui por trás dele a diferença de ombros, e olhar se a curva continuou, a curvatura da escoliose. Se neutralizou tudo, então eu não preciso pedir. Muitas vezes pode ser feito também essa mensuração manual. Não é precisa, tá? Mas dá para fazer com fita métrica. Faz um xizinho aqui, bem aqui na articulação da coxa femoral, mede até aqui no final do pé, próximo ao maléolo lateral. Então, eu fiz essa mensuração. Quantos centímetros deu? Meço da outra perna e verifico se as duas têm a mesma diferença. Lembrando que é um teste clínico com fita métrica, que não é muito confiável, tá? Mas dá para a gente ter uma noção, sim. Geralmente não erra. Claro que você não vai ter os milímetros de diferença, você não sabe se é o osso fêmur ou o tíbia que está maior, mas dá para você saber se a culpa é dos membros inferiores ou não. Lembrando que se a culpa é dos membros inferiores, eu já sei que é uma escoliose falsa, tá? Se a culpa não for dos membros inferiores, provavelmente é uma escoliose verdadeira. Como que é feito o tratamento conservador? Coletes ortopédicos já são indicados a partir de 25 a 45 graus, tá? Principalmente aqui a partir de 25 graus já é indicado, dependendo da fase, da idade dessa escoliose. Os coletes ortopédicos são indicados na fase de crescimento de crianças e adolescentes, então na fase adulta não adianta usar colete mais. Então, o colete é para prevenir a progressão da curvatura, enquanto acontece o crescimento da coluna vertebral, tá? Então, é para conter essa evolução. Então, colete só na fase infantil ou adolescente e a partir de 25 graus. Colete de Boston é um colete feito de material
de mais baixo peso, ele é personalizado para o formato do corpo, para o tamanho da curva de cada paciente, e ele é ajustado no corpo, fazendo pressão nos 3 pontos estratégicos da curva. E tem o colete de Milwaukee, que é o mais conhecido, ele foi o primeiro colete a ser desenvolvido, e ele vem desde a cervical, ele é cérvico, tóraco, lombo, sacro. Então, ele alonga desde o pescoço até a pelvis, é indicado para as curvaturas mais altas da coluna, principalmente as que começam lá na cervical, e ele também vai fazer torção e pressão nos pontos da curvatura. Então, aqui um colete de Boston, então ele pega aqui os pontos estratégicos, que é a nível escapular, torácico, lombar, pélvico, tá? 3 pontos estratégicos, pélvico, torácico torácico, lombar e pélvico. É bem desconfortável, né? Claro, então adolescente, criança sofrem com esses coletes, esquenta muito. E de Milwaukee, que pega desde a cervical, né? Ele faz como se fosse aqui uma coleira, tem alguns que tem um apoio para o queixo também, apoia a curva torácica, curva lombar, apoia a região pélvica também, tá? A diferença é que ele consegue alcançar o pescoço, que o outro colete não alcança. Então, a criança fica assim, né, toda amarrada, é bem desconfortável, esteticamente para a criança é um trauma infantil, um trauma na adolescência, é bem complicado o uso desse colete, mas ele é muito importante. E a indicação de uso desses coletes é de 23 horas por dia, ou seja, se o dia tem 24 horas, a pessoa pode dar 1 hora de pausa, que é para os banhos, tá? Só para tirar para os banhos. É usar o colete o dia inteiro para fazer tudo, inclusive para dormir. O que é feito um tratamento convencional? Fisioterapia. O tratamento principal que nós utilizamos é RPG, Reeducação Postural Global, que é terapia manual através de posturas. O método Pilates eu utilizo como terapia complementar dos tratamentos principais, tá? Pilates é muito útil, mas tem que saber trabalhar dentro do método Pilates, os fechamentos das curvas durante os exercícios, o trabalho da propriocepção e reeducação dessas curvas através de dissociação articular, é bem interessante, tá? O trabalho do Pilates na escoliose, mas ele não pode ser considerado como tratamento mestre principal, tá? Tem que ser um tratamento secundário. O Soyer também é um método muito interessante de terapia manual, que utiliza manobras com menos pressão, menor força, e nós conseguimos também um trabalho muito legal para escoliose, e a hidroterapia, porque anula-se a ação da gravidade. Quando eu anulo a ação da gravidade, eu já alivio essa escoliose 50%, porque toda a pressão que ela faz, torção, rotação, é principalmente porque nós estamos contra a gravidade, tá? Quando anula a gravidade, essa escoliose dá uma boa aliviada. Então, exercícios como de natação ou hidroterapia são bem-vindos para o paciente escoliótico. E o tratamento cirúrgico, nós precisamos saber sobre eles, né? A cirurgia da escoliose é uma artrodese da coluna, é basicamente fundir todas as vértebras, realinhar, mas fundindo, é indicado geralmente acima de 45 graus, mas ela é muito traumática, né? Então, a cirurgia é para esses casos onde a escoliose é muito grande, começa a comprometer as funções vitais, que é coração, pulmão, começa a pressionar pulmão, pressionar diafragma, e o paciente já começa a ter déficit respiratório, complicações cardíacas, aí sim, fisioterapia fez o que pôde fazer e não consegue reduzir essa escoliose e está comprometendo os órgãos vitais, aí sim eu sou a favor da cirurgia. Caso contrário, não, porque o que vai acontecer com o paciente que tem uma escoliose como dessa mocinha? Olha só, uma escoliose grande, provavelmente mais de 50 graus em cada curva, e ela fez uma artrodese.
Então, olha só, a cicatriz enorme, toda a fixação das vértebras que nunca mais voltam a se flexibilizar, tá? Ou seja, é praticamente aqui, é uma imobilização total da coluna. Eles falam que os parafusos e hastes permitem uma pequena mobilidade, mas é mínima, mínima. Os médicos falam que o paciente consegue fazer tudo, abaixar, pegar um objeto no chão, se mover, mas não é bem assim, tá? A pessoa consegue, sim, viver com essa artrodese, mas imagina o que vai acontecer ao longo dos anos com todas essas vértebras fixadas. É uma grande hipotrofia, atrofia de muitos músculos, que vão gerar um impacto muito maior lá na frente. Então, tem que ser pesado muito a necessidade da escoliose, senão você acaba com a coluna desse paciente.